Olá, sejam todos bem-vindos ao conteúdo que vai transformar sua carreira como projetista de imóveis planejados de alto padrão, onde eu vou te ensinar de uma forma simples a fazer projetos com altíssima qualidade técnica, para você projetar aí com tranquilidade, sem dor de cabeça, que vai ser executado aí de uma forma tranquila e principalmente sem reclamações do cliente. Lembrando, para você que não sabe, aí que salários dos profissionais da área passam nos 20 mil reais. Então vale a pena aí a gente estar sempre se aprimorando, né, aprendendo técnicas novas. E eu te convido aí a você aprender a técnica dos melhores do mercado de lojas de imóveis planejados, tá? Gente, todo esse conteúdo que você vai ver nesse vídeo, gratuito, é conteúdo aí de introdução ao programa de treinamento, tá? É um programa de treinamento completo, com aulas e exercícios práticos, tá? E você pode dar uma olhada nesse treinamento clicando no link aqui que está na descrição. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre área de serviço, especificamente sobre armário de canto. Antes da gente começar a aula, eu quero mostrar para vocês aqui qual é aqui o nosso objetivo, né? A gente infelizmente vê na internet hoje muitas reclamações sobre clientes que foram mal atendidos, que não tiveram uma experiência boa na loja. Então, relembrando, né, você já sabe, mas relembrando hoje, para a gente fixar o nosso conhecimento aqui, que o objetivo é a gente trabalhar com um projeto alto padrão e a gente melhorar aqui o nosso conhecimento para que a gente eleve aí o padrão de mercado de imóveis planejados com relação ao nosso conhecimento técnico, né? Deixa eu fazer uma leitura para vocês aqui rápida desse caso aqui, por exemplo, né? A cliente está falando aqui: comprei vários móveis planejados para cozinha, sala de estar, banheiro, lavanderia. Ela fala aqui sobre o pagamento. Após o pagamento começaram os primeiros desentendimentos em relação à medição, na colocação dos compartimentos, lixeira, forno na cozinha. Aí, superados isso, começaram a montagem, primeiro a cozinha, e aí ela está escrevendo essa reclamação. Ainda não acabaram a montagem, né? Já tinha passado mais de um mês. Depois foram montar o banheiro da suíte e com erros de medição de projeto, ela está colocando aqui, não conseguiram instalar o armário, a torneira da pia não abria totalmente, provavelmente um erro de medida, como ela colocou aqui no título, né? Disseram também que o problema era meu, pois o armário, o que iriam fazer com a outra metade? Então, pedi para tirar o armário, disseram que iriam cortar ele pela metade, e eu perguntei o que iriam fazer com a outra metade. Aí eles disseram que era problema meu, pois o armário era meu. Então, veja que tem algumas questões de atendimento também, né? Mas não conseguiram montar ainda a mesa na sala, que vai encostada na parede da sala. Novamente, um erro de medição, a mesa está flambada. Então ela diz que a mesa está curva. Eu quero aqui especificamente falar dessa questão aqui. Não terminaram a lavanderia por erro de medição, e aqui teve um problema com o vassoureiro, então veio menor do que tinha que ser instalado segundo o projeto. Gente, então é um erro comum na área de serviço. Nesse caso ali da reclamação dela, foi o vassoureiro, mas eu quero falar com vocês aqui a respeito de algo que acontece muito, que é com relação a máquinas de lavar roupa. Então veja, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma instalação. Essa máquina aqui acabou de ser colocada ali no local. Veja que ela tem uns espaçamentos, eu vou falar daqui a pouco de espaçamentos, mas eu quero mostrar para vocês aqui. Do lado direito nós temos o tanque. Você pode ver que não foi instalada ainda a torneira, né? Mas a gente tem as duas portas. E do lado esquerdo a gente tem um armário aqui, que é um armário que tem duas portas. Ó, você pode ver aqui, tem duas portas. Eu quero que você perceba o seguinte: o avanço que tem na profundidade, essa máquina aqui, com relação a essa porta. Não sei se alguns já perceberam. Quem já percebeu, tem um erro aqui de projeto, tem um erro de afastamento aqui, porque essa porta, ela vai abrir, essa porta aqui direita, certo? Então, provavelmente você já percebeu que aqui tem um problema de medidas, né? Não foi dado o afastamento suficiente
na profundidade aqui. Então deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem da porta aberta. Então veja, esse espaço aqui, ele tem em torno de uns 35 centímetros, né, desse lado. Claro que tem as duas, o vão completo, né, então você abre as duas portas, você abre essa porta e abre mais essa porta, então você tem acesso, digamos, tem um vão completo aqui de uns 60, 70 centímetros para poder acessar o canto. Porém, a porta, ela está batendo na máquina, certo? Então isso aqui é um erro comum, tá? Acontece muito, é um cuidado que a gente tem que ter em áreas de serviço e é simples de ser resolvido, né? Então perceba aqui, quero mostrar para vocês aqui esse alinhamento. Veja que aqui é o alinhamento do botão da máquina, né, na profundidade, mas a gente tem a parte da porta, ó. Então a porta já está avançando aqui uns 7, 8 centímetros já para cima da porta, né? Então o que eu quero trazer para vocês aqui entender essa questão. Deixa eu mudar aqui para o próximo slide. Então, como deveria ser, né? Eu quero levar vocês aqui para dentro do programa para vocês poderem entender melhor isso no 3D. Então eu coloquei um armário aqui que tem duas portas de abrir. Esse armário é apenas um exemplo, tá? Ele tem 1245. Veja o seguinte aqui, ó. No caso eu vou fazer um teste com a abertura das portas, né? Veja, aqui a gente fazendo um teste com a abertura da porta, a gente já percebe aqui que essa porta está perto, certo? Agora tem um detalhe de instalação que eu quero comentar com vocês, que é o afastamento que tem essa máquina com relação à parede, certo? Isso aqui, na verdade, pelo menos ele vai ter 10 centímetros para frente, certo? Na hora de instalar. A gente vai chegar a ver os manuais, que é algo muito importante, que eu quero que vocês também tenham sempre presente. Então esse armário, ele pelo menos precisa avançar aqui uns 10 centímetros, certo? Ó, então esse é o mínimo aqui de espaçamento que a gente precisa ter para que essa porta abra, né, totalmente e não bata na máquina, né? Lembrando do seguinte, então eu fiz aqui um afastamento de 10 centímetros. Muitas vezes o pessoal pergunta, tá, Diego, mas então o armário não vai até o fundo? Não vai por quê, gente? Porque esse espaço que tem aqui, que é de 70 centímetros, veja, eu vou falar a medida bem certinha aqui para vocês. Essa folha, esse tamponamento que tem aqui, esse painel, ele tem 630 e a gente tem mais 10 centímetros de afastamento. Então, na verdade, nós estamos trabalhando com 730, 73 centímetros. Essa máquina aqui, que é uma máquina que é apenas para uma referência nossa, ela tem profundidade de 60, certo? Ó, aqui 605. Então já está afastada 10 centímetros, ou seja, a gente tem 70 centímetros de afastamento da máquina e nós temos então aqui 10 centímetros mais o tamponamento de 630. Então a gente está aqui com afastamento entre 73 e 74 centímetros, certo? Ou seja, lembrando que essa porta, a porta com dobradiça de mobiliário, ela sempre abre mais do que 90 graus, tá? Então o que a gente conseguir deixar de folga a mais é sempre bem-vindo, né? Para quando a porta faz a abertura completa, para o cliente não precisar segurar a porta, né? Mesmo que a porta abra mais do que 90 graus. Então, uma outra questão que vocês precisam ter presente sempre aqui, a gente não pode esquecer que esse vão aqui, ele precisa ter pelo menos 45 centímetros, tá? A largura dessa porta aqui, para ter ergonomia, né? Um vão minimamente ergonômico. Então essa porta aqui, ela pelo menos precisa ter os 45 centímetros, as portas de canto que dão acesso a armários de canto, tá? Que tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Legal, gente? Então, com relação a máquinas de abertura frontal,
É esse recado que eu quero deixar aqui para vocês. Então, como deveria ser? Né? Nós vimos aí a abertura frontal e eu quero mostrar para vocês aqui como deveria ser a máquina quando tem uma abertura superior. Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês de máquina com abertura superior. Essa máquina aqui, o que a gente precisa sempre ter presente, que essas máquinas, a abertura da tampa é para cima, né? Que é a máquina de abertura superior. Então a gente tem dois modelos hoje de máquina de lavar roupa, que é a frontal e a superior. Nesse caso aqui, nós precisamos nos atentar à altura dos armários, certo? Porque geralmente essa tampa ela tem entre 45 e 60 centímetros de altura, certo? Então, no mínimo, esse armário aqui, ele precisaria estar a 1,70 m, 1,80 m do piso, vai depender do manual ali de instalação do produto e dos modelos da máquina, certo? Então é um detalhe aqui que a gente precisa prestar sempre muita atenção. Então, indispensável, gente, e na área de serviço aqui, antes de iniciar uma conferência, certo? Listagem de eletros, nós precisamos ter a listagem de eletros, o modelo da máquina de lavar roupa, modelo de secador, aquecedor, aspirador. Eu vou fazer uma aula falando na aspiração central, importantíssimo os detalhes de instalação desses equipamentos. Às vezes tem escada, tem detalhes de medidas, tem modelos de escada que o cliente gostaria de colocar dentro dos despenseiros e acontece muito depois do cliente ir lá querer colocar aquela medida de escada e não cabe, tá? Então essas perguntas são importantes. Tamanho e modelo do tanque também faz muita diferença e todas as informações de modelo de acabamento do memorial descritivo, isso é básico, né? Entregue pelo vendedor, às vezes é você que vai trabalhar na loja como vendedor, às vezes você vai trabalhar como liberador ou conferente técnico, né? Fazendo a parte de projeto executivo. Então essas informações que são referentes a modelos de acabamento precisam estar também definidas no memorial que vai junto com o projeto executivo, certo? Já vamos falar sobre projeto executivo mais para frente. É modelo de dobradiça, tipo de dobradiça, se é com amortecedor, sem amortecedor, marca, tipo de corrediça também, né? Puxadores, acabamentos de puxadores, são detalhes que precisam estar nesse projeto. E aqui quando a gente vai iniciar o projeto, eu coloco aqui informações básicas que dependem da loja, por isso que eu coloquei aqui verificar o padrão da loja, mas existe uma média ali de 94 centímetros por cima do granito, tá? Então é uma medida que a gente adota como padrão. E a altura do piso dos armários superiores, então o que nós estávamos falando com relação a máquinas de abertura superior, e testar aberturas de portas, da porta do ambiente, para a gente entender ali as passagens, né? Avaliar as passagens e a ergonomia ali do espaço. Pontos de água, eu vou fazer uma aula específica sobre pontos de água, mas acontece muito erro ali em áreas de serviço, esgoto batendo nas laterais de armário. A gente vai falar ali com relação a isso, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui duas questões. Uma com relação à máquina, a gente falando em espaços para instalação. Veja que essa máquina aqui, por exemplo, esse manual, ela pede 10 centímetros aqui na parte traseira. É uma máquina de abertura frontal, se eu não me engano é da LG. Então o que eu quero trazer aqui para vocês é esse lembrete de verificar sempre a instalação do produto conforme o manual, é o manual que vai dimensionar o produto para a gente, tá? Não é o pedido do cliente, não é o espaço que sobra, não é o que você acha que tem disponível. Por quê? Porque dependendo dessas medidas, se o produto não tem um bom funcionamento, o cliente pode perder a garantia do eletrodoméstico, né? Muitos de vocês já sabem, mas só para a gente reforçar aí esse conceito. Então, quem norteia medidas para instalação
de eletrodomésticos é o manual do produto, tá? Então veja que aqui eles estão pedindo 2, tem máquina que pede mais, né? Tem manual que pede mais, aqui está pedindo 5 centímetros em cima e 2 na lateral e 10 no fundo por causa da instalação, certo? Tem um outro aqui, por exemplo, um outro detalhe importantíssimo, gente, é essa medida de abertura da porta frontal. Então veja que a profundidade da máquina é 588, nós temos mais 10 centímetros atrás, né, para instalação, e nós temos aqui como medida total 1049 com porta aberta, ou seja, você precisa pelo menos de 1,10 m para poder fazer a abertura dessa máquina, certo, gente? Importante se atentar. E aqui eu trouxe para vocês um detalhe de medidas aqui para instalação de máquina de abertura superior. Veja que ela pede 1,39, né? 1.390 na altura, e nós temos aqui 8 centímetros para cada lado. Lembrando que essas máquinas, na hora de fazer o processo de centrifugação, elas costumam trepidar bastante, certo? Então a gente importantíssimo se ater a esses detalhes. Legal, gente? Parabéns para você que está buscando conhecimento. Hoje a gente encerra essa aula e até a próxima aula. E aí, tá gostando das aulas? Eu tenho certeza que você vai gostar muito de todas as aulas e os exercícios que estão dentro do treinamento. Então te convido a você conhecer. Dá uma olhadinha que eu vou estar lá dentro também para tirar todas as dúvidas, e nós temos uma comunidade lá dos alunos, onde que a gente interage junto, nós fazemos aulas ao vivo, fazemos lives também. Então espero vocês lá, que tenho certeza que vão tornar vocês mestres aí no mercado de alto padrão. Olá, gente, vamos para o exercício número 2. Eu trago para vocês aqui um caso real mesmo, tá? De uma cozinha. Então veja, tem algo que poderia ter dado muito errado aqui, nesse ambiente, mas o conferente conseguiu detectar aqui. Esse é o ambiente, tá? Aqui nós temos a janela e aqui a gente tem uma porta, só para vocês poderem entender aqui no desenho. A janela fica aqui e a porta fica aqui, ok? Essa é a planta aqui do ambiente. Então na frente vai ter uma ilha com o cooktop, legal? Ó, tá aqui a janela, tá aqui a janela e o cooktop vai ser aqui no meio. Certo? Então, o objetivo desse exercício aqui é que vocês percebam que está faltando algo importantíssimo aqui para essa cozinha funcionar, ok? Vou deixar vocês pensando e eu trago vocês a resposta aqui no próximo slide. Legal? Dá um pause aí no vídeo. Bora? Ó. Dá umas dicas aqui para vocês, para quem não pegou ainda. Não é um problema de ergonomia, ok? A circulação está perfeita ao redor, nenhuma porta bate em nada, tá? Não é um erro de medidas, as medidas aí estão corretas. Tem espaçamento para tudo, mas perceba que ali tem um gás, certo? Tem a entrada de gás, que é onde vai ser colocado o cooktop, certo? Mas, porém, cooktop não precisa somente de gás, né? Cooktop também precisa de eletricidade, não é mesmo? Então, aí, veja, é um problema grave, porque o piso já está pronto nesse ambiente. Então, gente, lembrete aqui sempre para vocês verificarem, levar a planta do ambiente vendido na hora que vocês vão fazer ali a vistoria depois da venda, né? Confere nos locais ali as portas e a janela, porque aconteceu mais de uma vez de não estar uma porta e de repente uma porta apareceu, ok? Testem a ergonomia do mobiliário, certo? Para vocês verem se realmente essas portas não vão bater em nada, certo? Como nós vimos no exercício anterior. E lembrete sempre de verificar as medidas de pontos elétricos e hidráulicos para todos os eletrodomésticos que vão fazer parte ali do ambiente. Legal, gente? Então, era isso. Eu espero vocês aí na próxima aula. Se você chegou até aqui, parabéns. Para eu saber se você
gostou do conteúdo, escreve aqui embaixo nos comentários, inclusive se tem alguma sugestão de algum outro assunto, né? Eu vou estar fazendo vídeos sem problema nenhum, tirando as dúvidas de você também com relação a esse conteúdo. Coloca aqui que eu tenho o maior prazer em responder vocês, tá? Então te convido para você conhecer aí e participar desse curso que tem mais 10 horas de aulas e exercícios de treinamento que eu tenho certeza que vão deixar você aí fera no projeto de imóveis planejados para lojas de alto padrão. Legal? Espero vocês lá.